Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo esteja em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 5 de dezembro de 2020, sábado da primeira semana do tempo do Advento. Textos da liturgia da palavra de hoje. Primeira leitura, Isaías capítulo 30, versículos 19 ao 21 e 23 ao 26. O Senhor se comoverá à voz do teu clamor. Rezemos com o salmista, o Salmo 146. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Repetindo, felizes são aqueles que esperam no Senhor. Escutemos atentamente o Santo Evangelho, Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 10, Mateus capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 10, verso 1 e verso 6 ao 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, as palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados e seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente, nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Como é bom ler na primeira leitura de hoje uma frase que diz assim, versículo 19: Não terás motivo algum para chorar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para Sião, Israel, e atualizando a palavra, dizendo para nós hoje: não chorarás mais. Não chorarás mais. Ali na primeira leitura, como a gente já tem dito, que é o fio condutor para a liturgia da palavra nesse primeiro momento do Advento, essa primeira etapa, né? Primeira parte, vem trazer para nós então o povo reconhecendo seus pecados, mas sabendo que o que estão passando, né? A experiência do exílio, do distanciamento da terra, da sua pátria, são consequências de sua infidelidade. Então, por isso, estão, vamos dizer assim, sendo punidos pelo erro. Claro que a imagem, muitas vezes, que o povo tem, a gente às vezes tem também, né, assim, de Deus, é um pouco distorcida. Deus, ele castiga, mas não é com o prazer do castigo em si, como se Deus se deleitasse em castigar, em punir o seu povo. Não é assim. O castigo de Deus, a gente poderia trocar essa palavra por correção, embora castigo também seja certo, mas é sempre um castigo corretivo, é uma correção a fim de recuperar o povo do machucado, do estrago que o pecado fez. Por isso que pune, por isso que castiga. Castiga, na verdade, o erro, castiga a infidelidade, castiga o afastamento de Deus. E esse castigo, essa correção, ela causa dor, sim, mas
aquele tratamento da ferida, né? Que vai machucar, vai doer. Você vai fazer os curativos, vai colocar aquele mertiolate. Vocês lembram do mertiolate? Dói, né? Dói, mas é para quê? Para poder sarar a ferida, né? Para poder sarar a ferida. E é isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus está fazendo com o povo na primeira leitura. O exílio é esse momento de correção. Mas olha aqui, que maravilha, não fica nisso. Essa ferida será sarada, né? Será curada. E o que virá depois, porque o povo, uma vez que se arrependa, se converta, vai clamar a Deus. Porque ficou distante de Deus, vai perceber como que é péssimo. É uma péssima escolha estar longe de Deus. É uma péssima iniciativa rejeitar Deus. O que se sucede dessa rejeição é só coisa ruim, e fica aquele vazio, e a gente vai diante da situação, né? O povo ali no Antigo Testamento, mas a gente já está falando em dois momentos. A gente fala da leitura lá no seu contexto e já fala para a nossa realidade. Depois dessa situação em que nos vemos distante de Deus, e o quanto é ruim estar distante dele, quanto a vida longe de Deus não é vida, né? É uma não vida. E a gente nunca se satisfaz, porque sempre busca aqui, acolá, se satisfazer, mas esse mundo nunca vai nos preencher, porque o que nos enche, nos torna plenos, realizados no sentido do viver, é somente Deus mesmo. Então, assim a gente vai buscar, vai clamar, e quando a gente clamar, Ele virá em socorro, e aí nós não teremos mais razões para chorar, como diz a primeira leitura. E o que virá depois disso, quando a gente voltar para Deus, é uma promessa que haverá em toda montanha alta, toda colina elevada, arroios de água corrente, num dia que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões, né, fazendo aqui uma referência às grandes torres daquelas cidades fortificadas que caem, mas quando acontecer situações terríveis, se nós permanecemos em Deus, nele, os poderosos, um por um, irão cair, né? As nações, tudo aquilo que se levantou contra Deus, como a gente reza naquela oração, uma oração forte, né? Que a gente faz assim: levanta-se Deus Todo-Poderoso, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que sejam dispersos os inimigos e fujam sua face todos os que os odeiam, né? Mais ou menos nessa temática, né? Todos os que se acham poderosos serão afastados, serão destruídos diante da presença do Senhor. E aí, até a lua brilhará como o sol, e o sol brilhará 7 vezes mais. É só bênção, é só graça, é abundância, é generosidade, águas torrenciais, chuvas que vêm para fecundar a terra. E pense, não esqueçam vocês, não nos esqueçamos que quem está ouvindo isso é quem está vindo das estepes áridas do deserto. Então, falar em chuvas, águas abundantes que farão que irão fecundar a terra e dar frutos, significa uma promessa de que a escassez, a vida seca, a vida destruída pelo pecado, afastamento de Deus, será transformada agora em bênção e graça abundantes. Esse é Jesus Cristo, que é a grande luz que vem trazer para nós a esperança. É nele que se realiza essa promessa. Como nós ouvimos no texto do Evangelho, Jesus se compadece da multidão, se compadece porque essas pessoas todas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus vai ser ele mesmo o pastor, o condutor, aquele que vai fazer as ovelhas irem por águas puras, né? E como a gente canta com o Salmo 22, águas puras ele me leva, por verdes pastagens ele me encaminha. Vosso borda, vosso báculo são meu amparo. Enfim, ele é o pastor que conduz. E quando ele parte, ele volta para o Pai, ele deixa essa missão de conduzir o povo, para dar ao povo essa graça, comunicar ao povo essa graça, deixa a igreja. A igreja tem esse papel de ser a ação de Cristo na humanidade. A igreja tem esse papel de ser, como aquela outra passagem do Evangelho, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma cama, mas sim coloca
no ponto mais alto para iluminar todo o quarto, todo o cômodo, toda a casa. A igreja tem esse papel fundamental de ser colocada em cima de um monte, estar brilhando para que ilumine toda a humanidade. Faça com que essa humanidade que vive nas trevas do pecado, da escuridão, do erro, da ignorância, do desamor, seja iluminada pela luz que vem não da igreja por si mesma, mas ela porta a luz do próprio Cristo que está nela. É isso que é esse papel da igreja. E Jesus deixa isso muito claro quando fala que a messe é grande, mas os operários são poucos. Então ele pede que a gente reze, pedindo mais operários para a messe. É essa visão que Jesus tem de uma grande colheita, né? A humanidade toda como uma grande colheita, mas que precisam de braços para para ser feita essa colheita. E aí por isso que ele convida cada um de nós a sermos esses operários da sua vinha, de modo mais próximo, de modo mais particular, com mais, vamos dizer assim, dedicação, deverão ser esses operários, os padres, os religiosos, os missionários, mas também você poderá fazer parte dessa colheita, dessa messe, ajudar o Senhor, fazendo da sua vida também exemplo, testemunho, que o batismo que você recebeu faça brilhar a luz de Cristo na sua vida, e você também ajude as pessoas a serem conquistadas para o reino de Deus. Ele nos dá ele nos dá toda a graça, ele nos dá tudo o que a gente precisa, todas as armas necessárias para essa batalha, se a gente quiser comparar como uma batalha, se a gente quiser comparar mesmo como uma colheita, ele nos dá os instrumentos para ceifar, para trabalhar na messe, enfim, ele nos capacita, nos dá os dons para exercermos bem o nosso papel neste grande campo que é o mundo e que tem muita gente, mas tem muita gente mesmo que ainda precisa fazer a experiência desse Deus que nos salva. Seu nome é Jesus Cristo e ele precisa se tornar cada vez mais conhecido. Não pense você que está tudo pronto, está tudo certo. Tem muita coisa ainda para ser feita. E começa pela sua vida, sendo um testemunho, por minha vida, sendo um testemunho desse amor de Deus. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maranatá.